Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Falando Sério e ao canal Originais Gregos da Bíblia. Para mim é motivo de alegria ter vocês aqui conosco novamente através da plataforma do YouTube. Antes da gente começar esse assunto, gostaria de pedir a sua inscrição para os dois canais. Se você tiver no canal Falando Sério, se inscreva no canal, acione o sino de notificações lá em todos. E todas as vezes o YouTube vai te mandar uma notificação. Os vídeos nós colocamos aqui durante a semana, tá? Você pode sempre dar dando uma passadinha por aqui, para você ver como é que está o andamento do canal. Muito obrigado você que está inscrito no nosso canal, para mim é uma grande satisfação tê-los aqui. Pessoal, o assunto que a gente vai abordar aqui é um assunto que está muito em alta agora, é sobre pragas do Egito, que provavelmente estão retornando. Tipo assim, águas do Rio Nilo vermelhas de novo, como você vê no noticiário que está passando na sua tela. Não é de duvidar que muitas pessoas, nos dias atuais, têm aí se utilizado de barganha e se aproveitando de situações para ganhar fama em seus canais, principalmente através da internet. Mas o que me chama a atenção é a falta de atenção e de cuidado com as coisas do Criador, que infelizmente as pessoas não têm. Nós sabemos muito bem, todos nós sabemos, que por mais que essa pseudociência seja enganosa, mentirosa, fraudulenta, picareta, uma ciência perversa, mentirosa, eles, de uma forma ou outra, acabam, mesmo contra a sua própria vontade, eles acabam confirmando aquilo que está nas Escrituras. Veja bem, todas as 10 pragas registradas no Egito, que foram comprovadas, olha só, por essa pseudociência, mesmo que essa pseudociência ache uma resposta para dar para o restante do mundo totalmente alienado sobre as pragas do Egito, ela consegue, mesmo torcendo, aquilo que está na Escritura, porque eles não dão o braço a torcer, eles conseguem comprovar cientificamente que as 10 pragas do Egito realmente existiram. Quanto a isso, meu irmão, você pode ficar despreocupado que os registros históricos, arqueológicos e através da papirologia, da própria escritura, que mostra vários artefatos encontrados no Egito e na região onde aconteceu essas pragas, foram comprovadas cientificamente. Agora veja, os cientistas eles tentam explicar de uma maneira científica sobre as pragas. Agora eu quero que você entenda o seguinte, mas ali a Bíblia diz que Deus mandou uma grande tempestade, depois ele mandou as pragas de piolho, as pragas de rãs e todas as pragas, transformando até mesmo as águas do rio Nilo, um dos maiores rios que cercava aquela região do Egito, que fazia parte também ali próximo, que corria pela Mesopotâmia, onde teve a região do fértil crescente, ou crescente fértil, ou melhor dizer, o berço da história da humanidade. E diante disso, nós sabemos que a Bíblia menciona o que aconteceu. Ela não dá detalhes como que o Criador se utilizou daquilo que já é pré-existente, presta atenção, na própria criação dos elementos que já existem para criar ou mandar para que essas pragas aconteçam. Veja bem, quando acontece uma praga, vamos dizer assim, um acontecimento que tem uma intervenção divina para corrigir o ser humano, corrigir uma nação, corrigir as pessoas, o Criador ele se utiliza de elementos que existem na própria natureza, que ele mesmo forneceu, ele não viola, preste atenção, aquilo que existe. Por exemplo, as águas do rio Nilo, lá naquela época do Egito, 4.000 anos antes de Cristo aproximadamente, 3.500 a 4.000,
O Criador, para que as águas se transformassem em sangue, simplesmente não foi lá e derramou sangue nessas águas. O texto mostra que as águas se transformaram em sangue numa mudança de cor, de tonalidade de cor, que ficou inviável as pessoas daquela época tomarem essas águas, porque então Faraó não queria libertar o povo de Israel, que estava escravizado há 400 anos no Egito. Então o Criador ele se utilizou daquilo que ele já pré-fez antes. Algas e outros elementos que aconteceu ali, simplesmente quando Moisés levantou o cajado e tocou no rio Nilo, ali é apenas uma demonstração simbólica do que iria acontecer. Não era que a vara de Moisés, ela era mágica, que Shazam, águas em rio, etc. Não. Os elementos que compõem ali toda a formação do rio Nilo e as algas que existiram ali, fez com que as águas se transformassem numa tonalidade de sangue avermelhada. Isso seria impossível as pessoas tomarem. Então, houve uma grande sede na região do Egito. Tá? E agora, nessas situações atual do mundo pré-moderno, no século XXI, que estamos presenciando a guerra entre Israel e os palestinos, o Hamas, e vocês sabem muito bem que ali é uma história por causa da desobediência de Abraão com Sara. Sara não quis dar ouvido à voz de Deus, onde o Criador chegou para Sara, tinha conversado com Abraão e tinha prometido um filho para eles. Mas ela se precipitando, praticamente negando aquilo que o Criador tinha prometido, que ia dar um filho para Abraão, simplesmente ela pega a sua escrava egípcia, Agar, que será sua empregada, que ela ganhou essa mulher, porque nesta época, não é que o Criador ele apoiava a escravidão era algo que o Criador nunca gostou desse tipo de coisa, apesar de você encontrar alguns textos no Antigo Testamento, com algumas traduções tendenciosas, o Criador nunca apoiou a escravidão. Acontece que ele não violou aquilo, o Criador não poderia violar aquilo que já foi pré-escolhido pelo próprio ser humano. Porque a humanidade já estava decaída, ele já estava em ruínas, então não tem como ele modificar aquilo que já foi adulterado lá no Éden. Então precisava-se seguir o ciclo da história da humanidade. A humanidade segue o seu círculo, o seu ciclo. Ela continua criando e continua seguindo o seu ciclo natural. Assim acontece também na cadeia alimentar entre os animais. Então o Criador, através da promessa que ele fez a Abraão, a Sara vai lá e precipita-se na presença de Abraão, entrega, Abraão tem relações e nasce um menino chamado Agar. Então você conhece essa história, não vou entrar em detalhes porque é no assunto. Então você vê que a genealogia, quer dizer, os futuros descendentes de Agar, que é a parte de Ismael, ali, etc., a parte dos árabes, etc. Então você tem uma briga até os dias de hoje, Então é algo que esse conflito nunca acabou. Eles brigam pelaquela região, porque eles querem aquela região para eles, porque foi prometida, que Deus fez a Abraão, etc. Porém, Deus ele tem as suas promessas que ele fez para o povo de Israel. A gente vê que todas as vezes que Israel fez besteira, fez porcariada, o Criador vai lá e lança ali a sua correção para com o povo de Israel, não somente contra a nação de Israel, mas também contra todas as nações do mundo. Então aqui você tem algo que está chamando a atenção das pessoas, que é a questão das pragas do Egito, que provavelmente estariam voltando. Bom, eu não quero aqui dizer para você que nós já estamos no período tribulacional. Eu não acredito que estamos ainda no período da grande tribulação, porque Cristo disse que haverá tão grande tribulação nos últimos dias como nunca houve desde que o mundo foi criado.
Então, se a gente pegar toda a história de todas as guerras, conflitos, massacres e todas as coisas que aconteceu durante todo esse tempo da existência da humanidade, que todas as guerras, conflitos, pragas, pandemias, etc., tribulações, perturbações, não se compara a esse período tão catastrófico que está por chegar, que seria o último período da história do registro da humanidade. A humanidade vai entrar em extinção. Cedo ou tarde, as pessoas vão perceber. Estamos caminhando para o fim. Essa onda de calor pelo mundo, eu já fiz um vídeo mostrando para vocês, o Apocalipse capítulo 16, já relata que o sol vai abraçar os homens com fogo e com calor. E as pessoas vão blasfemar do nome de Deus que tem o poder sobre essas pragas. O profeta Isaías disse que o sol aquecerá a terra 7 vezes mais. E o calor da noite da lua será semelhante ao calor durante o dia. Então veja que nós estamos realmente entrando nesse período terrível que se aproxima de grande conflito ou de grande tribulação. As profecias estão caminhando rapidamente para a chegada do anticristo. Existe uma ordem cronológica para esses acontecimentos. Enquanto isso, você tem ao lado a nova ordem mundial sendo estabelecida, sendo preparada, a maçonaria, com todo o seu impacto, com toda a sua força, trabalhando para implantar essa nova ordem mundial, para destruir o cristianismo, não o cristianismo verdadeiro. Estou falando, não o cristianismo falso, mas destruir o cristianismo verdadeiro. Porque para a maçonaria, esse cristianismo que é pregado pelo Bispo Macedo, pelo R.S. Soares, ou pelo chapelão lá, o Valdomiro Lobo, e toda essa galera aí de pastores, para eles isso daí é bom, porque quanto mais esses líderes e muita quantidade de crente fizer bobagens e derem apoio a esses canalhas, esses pé de ratos desses líderes religiosos, e quanto mais pessoas eles ajuntarem para dentro do aprisco, melhor para a maçonaria. Então, com esses, a maçonaria não mexe. Entendeu? Com esses, ela não mexe. A maçonaria e o lixo do ateísmo, os soldados macabros do ateísmo, que fazem parte ali da maçonaria que está por trás, esses vigaristas, eles querem destruir a essência do cristianismo. Vocês estão entendendo? Então o que eles fazem? Eles se aproveitam, esses ateus à toa, se aproveitam dos escândalos, das patifarias, dos roubos, das mentiras, das más interpretações desses falsos profetas que existem, para engrossar o caldo, ok? A qual todo mundo vai chegar a uma suposta conclusão que Deus não existe, que Deus é bobagem, que isso é conto de fadas. Então eles estão a cada dia trabalhando, sendo apoiados financeiramente por você ver esses canalhas que tem aí, para desmoralizar o cristianismo. Então eles desmoralizando esse cristianismo, entenda, automaticamente eles atingem os remanescentes do Criador, aqueles que foram libertos, aqueles que sabem que a NASA é uma mentira, sabem que o formato da Terra não é um globo, sabem que nós estamos vivendo uma época de muita preocupação, muitas coisas ruins, então eles engrossam caldo cada vez mais. Você sabe que eu fui do meio do ateísmo e você sabe muito bem que eu posso falar, eu tenho o direito de falar daquilo que eu vivi. E eu fui um daqueles que engrossou todo esse caldo nojento que é esse ateísmo aí. Mas o que acontece é que as profecias elas estão acontecendo bem diante dos nossos olhos. As pessoas vão continuar negando. Tá? Então entenda. Os cientistas trouxeram uma informação, isso aqui eu vou te mostrar no vídeo, que o motivo das águas do Nilo se transformar vermelhas como sangue é por causa de algas que tem ali. E uma série de outros elementos, inclusive um vulcão que entrou em erupção, transformando as águas ali, né, nessa tonalidade. Então veja aquilo que eu disse. As pragas existem. Aquilo que o Criador lançou para punir o pecado
do povo egípcio e toda aquela rebeldia, toda aquela idolatria, todos aqueles erros, né, das pessoas, o Criador tem a maneira dele de corrigir a humanidade. O problema é que a humanidade não dá o braço a torcer. Ela quer ficar contra o Criador. Então, o que acontece? Então, essas explicações científicas estão aí. Mas, de qualquer forma, as águas realmente do Nilo estão vermelhas como cor de sangue. Mas o período tribulacional que se aproxima é um período tão tenebroso que a Bíblia nos revela, preste muita atenção, que eu vou soltar um vídeo aqui para vocês, tá? Eu quero só ler para vocês Êxodo 7, 14 a 25, que diz assim: Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe indicara. O faraó e toda a sua comitiva viram Arão bater com a vara nas águas do Nilo, e estas tornaram-se em sangue. Tá? Aí os cientistas já conseguiram comprovar que realmente isso aconteceu. Então eles dão a explicação que eles encontraram. Foram algas, etc., do mesmo jeito que está acontecendo agora. Você entendeu? Então, de qualquer forma, essa pseudociência está confirmando o registro bíblico. Ela não está contra. E mesmo essa ciência comprovando as 10 pragas do Egito, as pessoas continuam duvidando das escrituras e duvidando do Criador. Agora, cada um é dono do seu próprio nariz. Cada um sabe, né, a sua vida do jeito que quer levar. Você tem todo o direito. Mas o dia do acerto de contas, você vai ter que passar. E você querendo ou não, aceitando ou não, se esperneando ou não, ou gritando ou não, ou se apoiando com essa cambada de bandidos de ateus que tem na internet, essa cambada de vagabundos, você pode ter certeza que ali você vai para o buraco junto com eles. Eu falo rasgadamente porque eu não tenho que passar a mão na cabeça de pilantras como tem, não. Tá? Então veja, os peixes morreram e as águas tornaram-se tão repugnantes que nenhum egípcio podia beber delas. E houve sangue por toda a terra do Egito, né? Bom, o Apocalipse, capítulo de número 16, versículo 3, diz o seguinte, olha só. Veio o segundo anjo e derramou a sua taça sobre o mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. O terceiro flagelo é derramado. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas fontes de todos. Eles se transformaram em sangue. Então, ouvi o anjo responsável pelas águas, declarar: Tu és justo, tu, ó santo, que és e que eras, porquanto julgastes esses crimes. A forma em que o Criador vai se utilizar para castigar a humanidade ímpia, que vai ficar do lado do anticristo, que já está às portas, se preparem. Se preparem. Se eu fosse você, presta atenção, não saia, olha só, não saia dos pés do Criador e não dê ouvido a esses picaretas do ateísmo que está aí. Caia fora porque você vai entrar no barco furado. É um conselho que eu te dou. Tá? Caia fora. São demoníacos, são perversos, são maldosos. Quando começar a vir as pragas, quando chegar o anticristo e começar a vir a marca da besta, vai acontecer, como já está acontecendo, as profecias uma atrás da outra, e mesmo as coisas acontecendo diante dos olhos desses picaretas do ateísmo e dos que negam a Deus, mesmo assim, eles não vão se arrepender para lhe dar glória ao Criador. Vocês entenderam? Então não adianta dar pérolas aos porcos. Nós temos que combater para que outras pessoas não caiam no conto do vigário e se afastem do Criador. Então não é para você participar de ceia mitraica, de templo religioso, de liturgia religiosa, desses vigaristas, desses pastores, te mandando, colocando ordem, porque o verdadeiro e único pastor, o único Senhor que pode ser chamado de Senhor é o nosso Pai, é o nosso Criador, aquele que tem piedade e misericórdia de nós. Então, veja que haverá agora, no período da grande tribulação, assim que for decretado,
O acordo de paz em Israel, que está para acontecer, vai ser o início da grande tribulação. Então veja, preste muita atenção na sua vida. Você que está inscrito nesses canais de ateu, caia fora. Fuja como eu fugi. Largue. Eu larguei dinheiro, larguei apoio financeiro, larguei canal monetizado para ficar do lado do Criador. Eu tive que fazer uma escolha ou eu ia perder eternamente a minha alma. Vocês estão entendendo? E quantas pessoas já estão largando essas mentiras que estão lá? Saia fora. Inclusive a Bíblia diz que Deus vai enviar 2 testemunhas que têm as mesmas características de Moisés e Elias, olha só, para desafiar, será uma pedra no sapato do anticristo e desses ateus que vão trabalhar, já estão trabalhando para o sistema, para a nova ordem mundial. Lembrando para você que eu lhe disse, essas denominações religiosas de Valdomiro, todos esses escândalos, esse monte de crente alienado que acredita nesses caras, sabe? Isso daí não tem nenhuma serventia, tá certo? Isso aí não, essas denominações não será destruída por eles. Eles mantêm isso daí, tá? É a própria maçonaria que mantém. E aí vem os ateus, fazem vídeos criticando, como esse palhaço Zé Mané do Jair, que foi lá, tá vendo? Aqui nós temos aí a prova definitiva que Deus não existe, que a pessoa entra de um jeito e sai do outro. É claro que ela vai entrar de um jeito e sai do outro, porque o Criador não habita em templos feitos por mãos de homens, seu idiota. O idiota do Jair é tão burro, ele é tão burro, tá? Porque ele pensa que Deus, o Criador, o Eterno, está dentro desses locais. Ele não sabe compreender e nem discernir com uma exegese responsável as escrituras. E outra coisa, ele não consegue entender que nem todas as pessoas vão receber curas materiais do corpo físico, porque o corpo físico é perecível. Esse corpo físico, ele está na corrupção. Isso não tem mais jeito, porque se fosse para curar todo mundo, etc., todo mundo ficar bonzinho, etc., Cristo teria feito isso, mas Cristo veio curar a alma. Cristo veio mostrar o reino espiritual. Essa vida vai passar. E eu falo para vocês, a fama de vocês vai passar e o choro será longo, será triste. Mesmo assim, vocês não querem dar ouvido ao Criador. O Criador vai dar 2 testemunhas para pregar o evangelho do reino. Olha só, estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de praga, tantas vezes quanto quiser. E quando tiverem acabado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. A besta vai matar. A besta vai destruir as 2 testemunhas, destruir também aqueles que são do Criador. Toda essa bagunça em Israel, o Hamas, porque Israel, gente, ela tem culpa no cartório. Israel não é santinha como você está pensando, não. Os judeus têm culpa no cartório e muita culpa. O Hamas tem. É terrorista, mas Israel também tem ali os seus defeitos. Não temos que ficar do lado de um do outro, não. Mas essa paz que muitos cristãos alienados estão pedindo, vai vir. E aí muitos crentes e pastores vão dizer que é Deus, tá vendo, irmãos? Muito obrigado, quando a paz chegar, né? Muito obrigado, vocês que orou por Israel, deu tudo certo, estamos em paz. Lembre-se que a Bíblia diz, quando todos andarem dizendo que a paz e segurança virá uma repentina. Inclusive, eu coloquei aqui para você ver. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, quando todos disserem, né, vai chegar a paz. E todos vão dizer, o mundo está em paz e está em segurança, porque o líder vai se levantar. Alguém vai fornecer essa paz entre Israel, o Hamas e o mundo. Quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão.
Então, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês um negócio aqui muito sério concernente a todo esse engano. Todo esse engano, as pessoas estão aí mostrando. Aqui, deixa eu ver aqui, ó. Isso, eu quero passar isso aqui para vocês, o vídeo. Veja o vídeo aí, ó. Isso aí são as águas. As águas do Nilo. E nesse exato momento, hoje, já estão. Você viu também, o Rio Eufrates está secando. Isso é uma das profecias da Escritura. O Rio Eufrates está secando, os anjos que estão presos junto do Rio Eufrates estão para ser soltos, para se preparar para a batalha do Armagedon. O sol já está aquecendo a terra, você vê essa onda de calor e muita gente preocupada, até mesmo os cientistas, e mesmo assim você percebendo que as coisas estão acontecendo, você vai ficar do lado dos ateus? Você vai ficar do lado das mentiras de Jailson, de toda aquela cambada de mentirosos, de vagabundos que tem ali? É isso que você quer para a sua vida? Ou você vai estar, ou vai se arrepender, como eu me arrependi dos meus pecados e vim para o Criador? Bom, a escolha é sua. Aí está a prova que daqui para frente as coisas vão só piorar. Não vão melhorar em hipótese alguma. Mas vai vir a paz. E essa paz vai ser celebrada por todas as igrejas evangélicas que oraram pela paz de Israel, mas vão se dar mal no final. Porque essa paz é a paz do anticristo. Muitos evangélicos vão receber a marca na sua mão direita ou na testa para pagar os seus dízimos para essa cambada de salafrário que está lá. Ok? Um abraço para vocês, do Rivanildo Menezes. Nosso WhatsApp. Se você quiser ajudar o nosso canal, tá? Eu vou colocar aqui. Se você quiser ajudar, vou colocar aqui. Isso aqui, inclusive, é o nossa ajuda para você ajudar o canal, que é o Pix do canal. Se você quiser ajudar, se você puder ajudar o canal, em vez de você ficar aí bancando esses picaretas do ateísmo para falar mal do Criador, aí, ó, ajude a gente para a gente conseguir chegar a mais pessoas, mais testemunhos, mostrar esses maléficos, que esses canalhas são um bando de enganadores. 31992023725, tá? Esse aqui é o meu WhatsApp. Se você quiser ajudar o canal, isso aqui é o Pix do canal também, e o meu WhatsApp, tá bom? 992023725. O nome vai aparecer como Rivanildo Menezes, tá bom? Banco Bradesco, tá aí. Se você quiser ajudar e puder ajudar o nosso trabalho, ficarei muito honrado. Que o Criador vos abençoe, que dê para vocês aí discernimento, que você se prepare para os dias finais. As profecias estão acontecendo. As coisas daqui para frente não vão melhorar. As coisas vão piorar. Você vai precisar. Fuja dos templos religiosos. Fuja do ateísmo. Fuja. Fuja desses canalhas. Fuja desse pessoal que está te manipulando. Se aproxime do Criador enquanto há tempo. Tá bom, meus queridos? Que Deus os abençoe, que Deus te ajude. No nome de Cristo. Tchau.